Se você quer mudar a sua vida, você tem que ir atrás do impossível e não do possível. Você não sabe o quanto ir atrás do que é possível tá te limitando para conseguir o que você realmente quer. Porque a gente se prende muito ao como as coisas são. A gente vai crescendo, né, como ser humano, a gente vai aprendendo sobre as coisas do mundo e aí a gente vai entendendo o que funciona, o que não funciona, o que já é estabelecido, o que era estabelecido antes não é mais, né? E aí a gente pode se prender muito a isso, a como as coisas são, a como as coisas sempre foram e sempre são agora e sempre serão, né? E é isso que é o possível, né? Isso é o que dá para fazer. E aí a gente vai vivendo a nossa vida, entendendo os limites da nossa existência e vendo até onde a gente pode ir. A questão é que a gente vai aprendendo sobre o mundo e é como se a gente tivesse um caderninho dentro da cabeça, né? Que a gente vai anotando tudo o que acontece e como essas coisas que acontecem dizem sobre como o mundo é e como ele funciona. A gente tem muito essa procura de entender como as coisas funcionam para saber o que a gente pode fazer com o que a gente tem, né? E isso é o possível, né? O que realmente dá para fazer diante das nossas condições de vida, das nossas condições existenciais, enfim, condições financeiras e tal. A gente sempre tenta procurar saber o que dá para fazer e o que não dá para fazer. E aí o que não dá para fazer a gente não faz e o que dá para fazer a gente faz, né? E aí a gente vai aprendendo sobre o mundo e a gente começa a construir uma visão de mundo, porque a gente começa também até ver eventos futuros e começa a prever esses eventos futuros baseado no que a gente acha que é possível que vai acontecer. E aí você tem pessoas que falam que são otimistas, tem pessoas que são pessimistas, né? Vamos pensar assim, as pessoas que são otimistas são aquelas que acham que vai dar tudo certo independente do que acontecer. As pessoas pessimistas são as pessoas que acham que vai dar tudo errado independente do que acontecer. Só que tem aquelas pessoas que eu pessoalmente não gosto quando elas falam isso, que são as pessoas que dizem que são realistas. Não, eu não sou otimista, não sou pessimista, eu sou realista. Você entende que quando a pessoa diz que ela é realista, ela acha que a visão dela que ela tem do mundo é a visão de verdade. Tipo assim, ela entende que ela não é iludida pelo otimismo, nem iludida pelo pessimismo e sim, ela que tem a visão verdadeira do mundo, ela acha que é a visão equilibrada, que é a visão certa de como o mundo é. Mas ela não entende que é só mais uma visão, que não dá para ser realmente realista. No caso, se você considerar que a realidade é uma coisa única, não dá para ser. Ela tem que entender que essa pessoa é realista do ponto de vista dela. Se ela fala assim, eu sou realista, quer dizer que ela vê a realidade do ponto de vista dela. Não quer dizer que ela vê a realidade de uma maneira pura, de uma maneira única, de uma maneira universal. Só que as pessoas acham que é isso. Quando a pessoa fala que é realista, ela acha que ela vê a verdade e que ela sabe como as coisas são, ela sabe como as coisas funcionam, ela já sabe o que é possível e o que é impossível. E aí por isso que ela vai ter essa visão. Mas na maioria das vezes a pessoa só é pessimista mesmo. Se você perceber, todo mundo que fala que é realista, a pessoa é pessimista. Só que ela quer falar que é realista porque ela quer dar ênfase no fato de que o que ela está vendo é certo. E não que ela simplesmente está vendo ruim porque é ruim. E sim que ela tem uma base para dizer que as coisas vão dar ruim depois. A questão é que, independente se você for otimista, pessimista ou esse tal de realista que as pessoas falam, a gente fica preso nessa narrativa. Porque a gente acha que a gente está entendendo o mundo, vendo como ele funciona e agindo de acordo com ele, mas agir de acordo com as coisas que a gente define que são é, de certa forma, aprisionador. Porque, tipo, pensa que você tá vendo como as coisas funcionam, você já acredita que isso é uma regra universal. Tem muitas pessoas que se prendem a muitos preceitos, não só da vida assim, material, mas eu digo assim, também religioso, político, filosófico, e se prendem a esses preceitos como verdades absolutas. E aí eles acham que você tem que agir de acordo com essas frases, com essas assertivas do mundo, para que você consiga navegar por ele, mas isso na verdade não é uma coisa livre, é uma coisa presa, porque você está se prendendo a como você percebe o mundo, não é nem sobre as circunstâncias do mundo que eu estou falando, é sobre como você percebe as circunstâncias do mundo e acha que você não pode ir além dessas circunstâncias, porque você definiu que não pode, e aí, portanto, você não vai. Isso parece mais uma coisa que te prende do que te liberta, né? Você percebe que essas visões de mundo, eles têm um papel de delimitar até onde você pode fazer alguma coisa, digamos assim, até onde é o possível ou o certo também. Porque a gente pode falar de certo e errado, é possível fazer coisas erradas, mas querendo ou não, eles delimitam também o que é possível fazer, o que é possível de existir. E aí, o papel dessas visões é realmente fazer uma barreira, tipo assim, ó, daqui você não passa, porque é impossível.
E acabou, não tem muito argumento. Pode ser que, tipo assim, esse é o certo, então não dá pra passar por aqui, ou sempre foi assim, então não tem como mudar. E é isso aí, você pode chegar até aqui, e daqui para lá você não consegue existir. Porque é impossível, e essa palavra impossível vai ter um peso muito grande, porque ele vai delimitar um campo de existência, um tipo de vida que só não dá pra existir. E pronto, e acabou. E beleza, a gente vive com essas visões de mundo, a gente define o que é possível e impossível, e a gente vive de acordo disso. Mas você já parou pra pensar se a gente realmente sabe o que é possível e impossível? Porque na maioria das vezes a gente pega coisas que as outras pessoas falam. Então se a gente cresce falando que alguma coisa é possível pra você e outra coisa é impossível, a gente tende a acreditar, querendo ou não. Isso constitui a nossa visão de mundo. Mas mesmo se a gente tentasse pôr à prova algumas coisas, a gente ainda assim delimita o que é possível, o que é impossível, só que você tem que entender que a gente não tem muito como saber, sabe? Tipo, porque nem a gente às vezes tenta uma coisa uma vez, e aí se a gente vê que a gente não consegue, a gente pode delimitar que é impossível. Se você, sei lá, tem gente que fala que não foi feita para academia, né? De fazer academia. E aí a pessoa fala que ela sabe disso porque ela foi uma vez e não gostou. Ou sei lá, ela foi 2, 3 vezes e não gostou. Ela pode até ter tentado mais. Então você vê que ela deu a chance de tentar, não foi uma experiência legal e ela fala, eu não gosto de academia. Então essa é uma barreira que ela define. É impossível gostar de academia, de um dia eu gostar de academia. E aí ela nunca mais tenta, né? Mas como é que ela, tipo assim, depois de quantas chances você tem que fazer pra delimitar que algo é impossível? Sabe? Também tem aquelas pessoas que falam, tipo, não, eu não sou artística, nunca fui artística, eu não gosto de artes, que também é outro tipo de pessoa que tá delimitando uma barreira. Tipo assim, o ramo da arte não é pra mim. Mas como é que ela descobre isso? Será que é porque ela tentou uma vez e alguém falou assim, nossa, você é muito ruim, você não tem que ir pra arte? E aí a pessoa delimitou a barreira? Ou será que ela tentou uma vez, 2 vezes, 10 vezes? Quantas vezes a gente tem que tentar alguma coisa pra saber se é algo impossível? Quantas vezes você tem que... Eu sei que a maioria das pessoas acredita que a gente não consegue voar, a gente não consegue criar asas. Mas quantas vezes alguém tentou criar asa para descobrir que é impossível? Você pode falar, mas na história da humanidade nunca surgiu alguém com asa. E beleza, isso é outra questão que a gente pode falar. Porque a gente nunca ver alguma coisa também é um indício de impossibilidade. Tá, se eu nunca vi um unicórnio, então é impossível eles existirem, né? Eles não existem. Só que aquilo, a gente vai explorando as coisas e a gente nunca sabe as coisas que podem acontecer. Tem até uma história que você pode ver de acreditarem que não existiam cisnes negros porque a maioria dos cisnes eram claros, né? Todos eles eram. Até que alguém viu um cisne negro. Então, tipo, um cisne negro por muito tempo foi algo impossível e foi delimitado como impossível, até ele existir, até alguém achar. E tipo, quantas tentativas isso aconteceu? Não tem um número específico, não dá pra saber realmente se algo é impossível ou não. É isso que eu tô querendo dizer pra você. Não importa quantas vezes você tente, quantas vezes você comprove, digamos assim, que algo não existe ou que algo é impossível, ainda assim nunca vai ser o suficiente pra você bater o martelo e falar, realmente, 100% de certeza que isso é impossível. Porque realmente não dá pra saber. Então você já percebe que a gente não tem muita boa capacidade para saber o que é possível e o que é impossível, né? Porque a gente, mesmo tendo experiências na vida real, a gente vê que tem coisas que existem, mas a existência de uma coisa não quer dizer a inexistência de outras coisas, sabe? E o mais importante disso tudo é entender que nós, seres humanos, a gente tem essa capacidade de deslumbrar o impossível, ou deslumbrar o que não é real. Que, sinceramente, é uma habilidade que eu acredito que seja unicamente humana. Porque pensa só, a gente tem o poder da imaginação. A gente consegue imaginar qualquer cenário. Tipo assim, eu tô aqui olhando o meu ambiente, eu tô vendo árvores, eu tô vendo uma quadra de futevôlei, mas eu consigo imaginar uma girafa aqui no meio. Não tem uma girafa aqui, mas eu consigo imaginar. Ah, mas é impossível. Assim, se eu tivesse o esforço e o tempo e o dinheiro, eu conseguiria pôr uma girafa aqui. Talvez conseguiria... Ah, mas tem lei e tal, né? Mas... Você pode falar que é difícil, você pode falar que é complexo, você pode falar que vai demandar muitas coisas, e sim, mas não quer dizer que é impossível. Não existe uma barreira, existem coisas no caminho, né? A gente entende muito a liberdade como a ausência de barreiras, mas não é necessariamente isso. A liberdade é sobre fazer o que a gente quer. E no fazer o que a gente quer, pode existir coisas que vão fazer parte do caminho para conseguir o que a gente quer. Então, por exemplo, se eu quero comer alguma comida, né, se eu quero comer pizza, e para comer pizza eu preciso de dinheiro, eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro para comprar uma pizza.
O dinheiro, ele seria uma barreira para conseguir o que eu quero, ou ele é justamente o caminho que eu traço para conseguir o que eu quero? Sabe? Porque para alguns eles podem ver como algo que limita, como algo que impossibilita de eu ter a pizza porque eu preciso desse dinheiro. Mas outras pessoas podem ver que o dinheiro é justamente o caminho para conseguir a pizza. Então, ele não é o obstáculo, ele é a solução. Uma mesma coisa, o dinheiro, a gente não mudou o objeto, tá falando do dinheiro e pizza. Ele pode ser tanto visto como a barreira que impossibilita, quanto o caminho que possibilita. Então, ele ao mesmo tempo ele pode ser visto como o impossível e possível. Tá vendo? A gente não sabe delimitar muito bem essas coisas. A questão é que essa possibilidade do imaginar, de olhar aquilo que a gente considera como impossível ou algo que não existe agora, é a porta de entrada para qualquer inovação que a gente usa hoje. Pensa em toda a tecnologia que você consome, toda a roupa, toda a comida, todo eletrônico que você consome, o celular que está aqui na minha frente, esse microfone, até essa corujinha aqui que fizeram, que na verdade, se você ver, ele é um button, ele tem um negócio para botar na camisa, mas eu uso assim. Tudo isso vem da inovação e vem de um pensamento que primeiro era impossível, no sentido de que não existia. As pessoas que inventaram o celular, não sei se foi uma pessoa só, eu acredito que foram várias, né? Imaginaram essa tecnologia antes dela existir. Ela não só surge do nada, né? A gente imaginou ela antes, a gente pensou em algo que era impossível, que é se comunicar. Não, vamos falar do telefone mesmo, que é o Graham Bell, que foi o cara que criou. Ele imaginou antes de fazer aquilo, da possibilidade de você conversar com alguém que esteja a quilômetros de distância. E essa pessoa pudesse te ouvir perfeitamente. Isso era algo impossível. Como é que você vai falar com alguém que está a quilômetros de distância, que está em outro país, que está em outra cidade, simplesmente falando normal, sem gritar nem nada? Ele teve que imaginar o impossível para agir na vida, agir na materialidade e trazer isso para a realidade. E agora se torna possível, e todo mundo sabe que é possível você falar com alguém do outro lado do mundo. Mas antes isso era impossível. Ou não é que era impossível, era considerado impossível. Vamos lembrar de novo. A impossibilidade real não dá para saber realmente. A gente define o que é possível e impossível através das nossas percepções. Então essa questão do que dá para fazer e o que não dá para fazer é muito mais uma questão de percepção do que uma questão que realmente existe na vida, sabe? Então realmente nada é impossível. Sim, a gente percebe que as coisas são impossíveis. E como eu falei no início do vídeo, se você quer mudar a sua vida, né? Porque a sua vida ela é construída daquilo que você já existe, daquilo que é possível. Se você for atrás do impossível, ou seja, daquilo que você considerava impossível, mas você pode repensar, será que realmente é impossível? Será que eu julguei mal e na verdade isso é possível? Você muda a sua vida. Não só a sua vida, mas a vida pode mudar a vida de todo mundo. Um exemplo que eu gosto muito de pensar nessa questão do que é possível, do que é impossível, é as Olimpíadas. Se você vê hoje em dia as Olimpíadas, você vê que, né, em diversos esportes você tem muitas façanhas. Você vê na ginástica artística, dá um monte de pirueta, até pirueta no ar e gira e contorce. E aí você vê na natação a pessoa super rápida, quebra um recorde mundial de uma maneira, né, muito incrível. Enfim, em diversos esportes você tem muitas demonstrações de maestria e de pessoas que fazem coisas que são incríveis. Mas você já deu uma olhada nas Olimpíadas, sei lá, de 100 anos atrás? Tipo, pega as Olimpíadas, eu acho que a primeira foi em 1930, não, essa acho que foi a Copa do Mundo. Pesquisa na internet, tipo assim, as Olimpíadas de 1920, 1930, vê ginástica, vê natação, você vê a ginástica, eu acho que é um ótimo exemplo. Cara, se você vê a ginástica, sei lá, de 100 anos atrás, a pessoa dava um mortal e a pessoa ficava assim, ó, meu Deus, parabéns. E tipo assim, é só um mortal, era só um giro no ar. E aí você fica vendo assim, nossa, que bobeira, tipo assim, beleza, a gente não consegue, tipo assim, pessoas comuns não conseguem fazer, beleza. Mas ainda assim, tipo, você vê a pessoa dar um mortal e você fica tipo, tá, é só isso. E tipo assim, o pessoal vai à loucura e você vê tipo assim, uau, esse é o ápice das Olimpíadas. E sim, isso era o ápice. Até o momento que aquela pessoa fez aquilo, aquilo era o possível. Quer dizer, ultrapassava um pouco, né, pra ser uma coisa incrível. Mas ainda assim, parecia que a pessoa tava fazendo o impossível. Quando a pessoa tá fazendo essas coisas. Não só na ginástica, na natação também isso é diferente, no futebol, no basquete, em qualquer outro esporte que você vê nas Olimpíadas de antigamente, as pessoas faziam de maneira muito mais simples, que se elas competissem hoje em dia, elas iam ser, tipo assim, iniciantes, elas não iam nem conseguir bater de frente com os atletas de hoje em dia. E aí você vê como
com o tempo, tudo que era impossível foi se tornando possível. Cada vez mais os recordes eram quebrados. Recordes que pareciam impossíveis na época, hoje em dia é o tempo de treino, né? Pensando, sei lá, no tempo de corrida. Sei lá, correr tantos metros, 100 metros, num certo tempo parecia impossível. Mas hoje em dia, correr nesse tempo que parecia impossível para eles, é o treino daqueles que fazem hoje. Isso é muito doido, porque a gente não tem noção disso. Claramente a gente não viveu. Hoje em dia, quem é mais jovem não vai ter visto essa evolução, até que é mais velho também, porque é uma questão de centenas de anos também. Mas você percebe que constantemente o que é impossível se torna possível. E aí uma métrica maior se torna um impossível até ele ser batido. Então você percebe que se o mundo inteiro, né, se você vê pela história da humanidade, né, que o impossível sempre era delimitado, mas ele sempre era ultrapassado por aquelas pessoas que iam atrás de bater nesse impossível, você percebe que isso também poderia funcionar para sua própria vida. Né? Se isso existe na história da humanidade, por que não existe na sua história individual? Porque a nossa vida também é muito assim. A gente vive em certas circunstâncias, né? Questões financeiras, questões de relacionamento, questões de contexto mesmo, né? Da gente nascer num certo país, numa certa cultura, num certo bairro, com um certo tipo de tom de pele, com um certo tipo de cabelo, enfim, com um certo tipo de deficiência ou não. E aí a gente delimita o que dá pra fazer, o que não dá pra fazer a partir dessas coisas, que foi o que a gente aprendeu. Ou a gente aprendeu na prática, vivendo, ou as pessoas falaram pra gente, que aí isso eu acho que é até pior, porque a gente só acreditou e, eu não consigo fazer isso porque eu cresci falando que eu não era bom nisso, que eu não era, que não era possível eu fazer isso, então eu só acreditei. Então a gente pode limitar muito os aspectos da nossa vida baseado nas coisas que a gente tem agora. Mas você tem que entender que não é porque você tem uma certa vida agora que isso te impede de ter um outro tipo de vida depois. Pensa que às vezes a vida que você tem agora foi impossível para você antes. Foi impossível no ponto de vista... Desculpa. Foi impossível do ponto de vista histórico da sua família, né? Quantas pessoas que vêm de famílias que não têm condições financeiras, que não têm ensino superior, que não teve oportunidade de trabalho, conseguem ter filhos que são os primeiros a ir para a faculdade. Muitas pessoas são a primeira geração a pisar no ensino superior, que é algo que parecia impossível de maneira histórica para essas famílias. Mas essas pessoas que se tornam a primeira geração de universitários da família, o que eles têm em comum é que eles sabiam que era difícil, eles sabiam que nunca teve oportunidade, mas que agora eles têm, que agora é possível, né? Por diversas coisas. Mas a questão é que eles entendem que não é impossível você entrar na universidade com as condições que eles têm. E eu não estou falando que eles começaram a ter condições boas necessariamente, porque muitas pessoas têm condições ruins e entram por sistemas de cotas, por sistemas de bolsa, de financiamento, que torna possível a entrada. Mas não quer dizer que lhes facilita. Não é a mesma coisa que a pessoa que já cresce com dinheiro, que já tem vários familiares que têm ensino superior e que para ele entrar na faculdade é só uma coisa normal da vida. Não é nenhuma questão de ser possível ou impossível, é só uma questão que é natural e vai acontecer, entendeu? Então, a gente pode às vezes olhar para nossa vida e entender que algumas coisas são impossíveis, mas como é que você sabe que realmente é impossível? Só porque ninguém nunca fez na sua família? Só porque no lugar onde você mora ninguém nunca fez? Isso não quer dizer que é impossível. Isso quer dizer que só nunca aconteceu, que as circunstâncias nunca foram propícias, mas não quer dizer que realmente é impossível. Às vezes essas pessoas que crescem em condições que não são propícias percebem essa dificuldade grande e dizem que é impossível. Mas é claro que não é. A questão é que as pessoas confundem algo de muita dificuldade com a impossibilidade. Não é porque alguma coisa é muito difícil que quer dizer que é impossível. Eu não estou falando também que essas pessoas deveriam ter ido atrás, deveriam ter conseguido essas coisas. Não estou falando disso. Estou falando que é comum a gente entender que alguma coisa é impossível quando alguma coisa nos parece muito difícil. Mas, tecnicamente falando, mesmo uma coisa sendo muito difícil, é possível ser feito se a gente conseguir enfrentar essa dificuldade. E aí eu quero trazer um termo da psicologia que eu acho que é muito pertinente para esse assunto, que é a autoeficácia. Talvez você não conheça, né? Nem todo mundo do senso comum conhece esse termo, mas o que é autoeficácia? Autoeficácia é a noção de se você consegue fazer alguma atividade ou não. Basicamente isso. É o entendimento da pessoa de se ela consegue, tipo assim, se ela, diante de uma atividade, diante de alguma tarefa, diante de alguma coisa, se ela consegue prever se ela consegue fazer aquilo com sucesso ou não. Um exemplo básico é, sei lá, uma maratona, né? Eu posso parar agora e pensar assim, será que eu consigo correr uma maratona de 42 quilômetros?
a minha autoeficácia pode ser baixa se eu considerar que eu não conseguiria fazer. No caso, uma baixa autoeficácia é entender que eu não consigo fazer muito dessas coisas, né? E uma alta autoeficácia é quando eu tenho entendimento de que eu sou capaz de fazer muito dessas coisas. No caso da maratona, eu, Caio, hoje, dia 11 de abril, eu não acho que eu consiga fazer se eu começar agora a correr 42 quilômetros. Eu acho que eu vou me cansar muito antes e pode trazer muito mais danos, né? Porque eu vou me prejudicar muito. Mas eu sei que se eu treinasse, se eu tivesse uma alimentação boa, se eu focasse em tentar conseguir correr, eu conseguiria. Então, correr uma maratona não é impossível. Nem agora é impossível, né? Porque eu não sei. Eu posso ver que eu não consigo agora. Mas em questão de se eu conseguir treinar, se eu conseguir me esforçar, se eu conseguir melhorar, eu consigo ter a disposição física para conseguir correr uma maratona de 42 quilômetros. Então eu sei que eu consigo. Não hoje. Mas eu sei que se eu me esforçar, se eu tiver o tempo e a oportunidade de conseguir fazer, eu consigo, né, no caso. E aí é uma questão muito de... Não é se eu consigo fazer ou não correr a maratona, e sim se eu quero ou não. Se eu quero definir uma parte do meu dia para treinar, se eu quero mudar a minha alimentação para ter uma condição física melhor, se eu quero estudar sobre isso, se eu quero acompanhar outras corridas, se eu quero às vezes fazer corridas mais curtas para conseguir depois fazer corridas mais longas. É uma questão de querer. É claro que também tem a questão de se eu tenho a oportunidade de fazer isso. Que você pode dizer que é isso que torna impossível, é a oportunidade. Mas isso também é outra coisa que a gente não tem noção. Porque a gente também pode nos deixar longe de oportunidades porque a gente acha que elas não vão aparecer. Só que oportunidades são coisas meio aleatórias. É uma questão meio de sorte de escolha, né? Você tem que estar no lugar certo para a oportunidade aparecer para você, mas você também tem que ter feito todas as escolhas para que você esteja nesse lugar certo. Então é uma questão não só de se você consegue fazer em questão da estrutura material, que consegue acomodar aquilo que você quer, mas antes você tem que querer para estar diante dessa vida que vai te dar oportunidades ou não. Então antes de você pensar se você vai conseguir, se você vai ter a oportunidade de conseguir, é você pensar se você quer. Só que o que a gente quer, os nossos desejos são muitas vezes baseados naquilo que a gente vive. Ou seja, nossos desejos também já podem existir num contexto de que a gente acha que a gente não consegue alguma coisa. Então a mensagem que eu quero trazer para esse vídeo é: não se limita ao que é possível, no sentido do que você acha que é possível. Porque como eu já disse aqui, a gente não sabe realmente se algo é impossível ou não. Então muitas vezes a gente só tem que tentar. E às vezes tentar uma vez não define que algo é impossível. Às vezes tem que tentar várias e várias e várias e várias vezes até que aquilo seja possível. Só que eu entendo como isso pode ser desgastante. Porque se a gente tenta uma coisa centenas de vezes, parece impossível, porque todas as vezes que a gente fez, não aconteceu. Mas ainda assim, você pode falar assim, beleza, é difícil, ou essa maneira não funciona, desse jeito aqui, mas você não pode realmente dizer que é impossível. Por isso que você tem que ir atrás daquilo que é impossível, daquilo que você pensa que nunca pensou que poderia acontecer, e que se talvez você faz esse exercício de você se abrir para o que é impossível, você percebe que às vezes dá para fazer. E mais importante que isso, como eu falei antes, os nossos desejos muitas vezes são construídos naquilo do que é possível e no que é impossível. Então às vezes você só deseja uma certa carreira, deseja um certo tipo de pessoa ao seu lado, deseja um certo tipo de vida, porque você acha que esse é o único tipo de vida que você pode ter. Porque você acha que esse é o único tipo de vida que você acha que tem a possibilidade de ter com o que você tem agora. Então você percebe que até os seus desejos, até o que você busca na vida, está limitado pela sua percepção de possível e impossível. Por isso que eu quero que você faça um exercício. Pensa que tudo é possível. Pensa que até as coisas que você considerava que são possíveis, agora são possíveis, de alguma maneira. Ou nem pensar de alguma maneira, mas entender que se o seu conceito de possível e impossível não são muito bem embasados, então tudo é possível. Isso é uma assertiva que a gente pode considerar. Tudo é possível. Até provado o contrário. Na verdade, não tem como provar que algo é impossível. Então pensa, se tudo é possível, se todos os limites que você delimitou, se todas as barreiras que você construiu, e não que você necessariamente viu, que sim que você construiu, não existissem mais, que tudo tivesse a seu favor, que tudo tivesse ao seu alcance, o que você desejaria? Você ainda ia querer as mesmas coisas que você quer agora? Você ainda ter os mesmos sonhos que você tem antes? Ou, diante dessa possibilidade infinita de coisas que você pode fazer, você realmente ia querer aquilo que você quer?